Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo aqui Mateus 13, 24, a parábola do joio e do trigo. Irmãos, olha o que Jesus me fez entender nessa parábola. Quero compartilhar com você. Mateus 13, 24. E Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo lhe dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, tu não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu o Senhor. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixa crescer junto, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Irmãos, olha que parábola tremenda que Jesus contou. Percebe que Jesus, ele conta essa parábola aqui, falando acerca do reino dos céus. Só que eu preciso que você dobre sua atenção. Olha o que ele disse. Um homem semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, veio seu inimigo e semeou o joio. Percebe um detalhe. Olha que interessante. Jesus falou que o filho do homem semeou o trigo. A boa semente, ele é o trigo. O trigo foi semeado. Percebe que no momento que o trigo é semeado, Jesus contou que o inimigo esperou todos dormir. Então quando todo mundo dorme, o inimigo vem e semeia o joio. Percebe? Olha que interessante, olha que negócio forte. Percebe que Jesus fala que o inimigo espera os homens dormir para poder semear. Por quê, irmão? Se eu estou dormindo, eu não consigo, eu não estou vigiando, eu não estou vendo o que está acontecendo, porque eu estou dormindo. Falta de vigilância. Então percebe que o inimigo espera todo mundo dormir para poder semear. Filho, por isso que Pedro falou: seja sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês vive ao derredor. Percebe que Pedro falou para você vigiar. Por quê? Porque o inimigo está ao derredor, espera você vacilar para poder semear. Pode perceber o que Jesus falou aqui. Ele falou que esperou todos dormir para poder semear o joio. Percebe, irmão? O joio, ele é parecido com o trigo. Se você olhar o joio e o trigo, aparentemente são idênticos. Como você consegue saber a diferença? O trigo, ele tem fruta, ele tem semente. O joio não tem, o joio é vazio. Então percebe, aparentemente ambos são igual. Se você olhar, aparentemente são idênticos. Só que o joio, ele é vazio. E outra coisa, o joio, ele não se curva. O joio, ele é vazio. Então, pelo fato dele ser vazio, ele não se curva. O trigo não. O trigo, ele se curva. E o trigo, filho, ele produz o que? Semente. Ele dá fruto. Agora presta atenção nisso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Olha o que Jesus falou. Então percebe que ele espera, o inimigo espera todo mundo dormir para poder semear o joio. E o interessante é que ele semeia o joio e se foi. Porque assim que o inimigo faz, ele semeia e ele não fica, ele se retira. Olha o que Jesus falou, presta atenção. Quando todos dormiram, viu o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então percebe que quem semeou o joio ali foi o diabo. Então percebe que ele só semeia o joio e se vai. Quem é o joio? O joio são pessoas, filho. Aprenda uma coisa. Aí você fala: peraí, então na Bíblia tem filho de Deus, tem filho do diabo? Claro que tem. O que João diz? Primeiro João está escrito: todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Então percebe, filho, quando fala de joio, ele está falando de pessoas. As boas sementes, os filhos de Deus, somos pessoas que servem a Deus e obedecem a Deus. Esses são os trigos. Agora quem vive na prática do pecado é o joio, filho do diabo. Então percebe, filho, tem joio e tem trigo. Eita glória. Só que presta atenção agora, você vai entender, presta atenção. Olha que negócio tremendo. Então percebe que ele vai dizer ali: o inimigo semeou quem? O joio. Quando todo mundo dorme, quando ele semeou o joio, a Bíblia fala que ele sai, ele se retira. Então percebe, o inimigo só semeou ali na intenção de causar confusão na plantação. Por que isso que o diabo gosta? O diabo gosta de contenda, de confusão, filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então percebe que o inimigo semeou o joio ali para tentar trazer confusão na plantação. Porque o diabo ama isso, filho. Ele ama contenda, discussão, ele ama essas coisas. Ele ama. Eita Jesus. Agora presta atenção numa coisa. Percebe um detalhe. Presta atenção, irmão. Olha que negócio forte. Preciso que você dobre sua atenção, porque isso aqui é muito forte. Percebe que Jesus falou que o inimigo semeou o joio quando todo mundo dorme. Aí a Bíblia diz que no momento que eles vão fazer a colheita, os servos vão despertar do sono e vão falar assim: Senhor, tu não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Por que o servo está perguntando para o Senhor: Senhor, tu não semeou boa semente? De onde vem esse joio? Por que ele está perguntando para o Senhor? Porque os servos estavam dormindo. Os servos não viram o que estava acontecendo, eles estavam dormindo. Então percebe, eles vão contar para o Senhor porque o Senhor não dorme. O Senhor estava vendo que o inimigo estava semeando. A Bíblia diz em Salmo 121 que o Senhor não dorme nem cochila, está sempre alerta. A Bíblia diz que Deus não cochila, filho.
Então percebe que os servos estão perguntando para o Senhor, porque o Senhor não dorme. Então percebe que ele falou: Senhor, tu não semeou boa semente no seu campo? De onde veio o joio? O Senhor respondeu: o inimigo fez isso. Por que o Senhor está contando? Porque o Senhor está mostrando. Você estava dormindo, mas eu estava vendo a ação do inimigo. Eu não durmo, eu não cochilo. Eu estava vendo o que o inimigo estava fazendo, enquanto você estava dormindo. Por isso que eu sei que foi o inimigo que fez. Eita glória, para a desgraça do diabo, Deus não dorme, filho. Deus vê tudo, filho. Deus conhece toda a ação do adversário. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está vendo todo o plano do adversário contra mim e a tua vida. Só que presta atenção nisso aqui. Presta atenção agora, senão glória a Deus. Olha o que Deus me fez entender, segura isso. Percebe que no momento em que eles perguntam para o Senhor: Senhor, tu não semeou boa semente? De onde veio o joio? O Senhor que não dorme, o Senhor que viu, respondeu: o inimigo fez isso. Então percebe que o Senhor está mostrando para eles: enquanto você estava dormindo, eu estava aqui vendo. O inimigo fez isso. Aí você vai ver que eles vão falar assim: Senhor, quer que a gente arranca o joio? O Senhor falou assim: não arranca, deixa crescer junto. Olha o que o Senhor falou: deixa crescer junto. Então o joio também cresce junto com o trigo. O diabo também dá crescimento, filho. Deus dá crescimento, o diabo também dá crescimento. Você sabia, filho, que o diabo dá crescimento também? Vou te provar que o diabo dá crescimento. Você lembra quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? A Bíblia diz que o diabo pegou Jesus, colocou no pináculo do templo, depois colocou no monte muito alto. Percebe que ele está colocando no alto, está exaltando, porque ele também dá crescimento, o joio também dá crescimento. Eita Jesus! Agora segura isso aqui. Olha que interessante. Se você olhar o joio e o trigo, aparentemente eles são idênticos. Aqui está falando de pessoas, filho. Joio e trigo está falando de pessoas. Todos nós somos iguais aparentemente. Tem pessoas que pregam, cantam, falam em línguas, aparentemente é idêntico. Só que é joio. Até prega, até canta, mas é joio, é vazio. Percebe? O joio não tem nada, filho. O joio não serve para nada. O joio ele só serve só para ser arrancado e jogado no fogo. O joio não serve para nada, filho. Tem pessoas que até parecem ser, mas não é de fato. Até canta, até prega, até parece da igreja, mas não é. É joio. Eita Jesus. E uma coisa que eu quero que você entenda: você sabia que o trigo ele se curva porque ele tem semente? Então percebe, o trigo ele se curva, o joio fica em pé o tempo todo. Tem gente que é joio, é soberbo, não se curva, fica em pé o tempo todo. Filho, se você não se curva diante de Deus, você é joio. Joio não se curva, filho. Joio não tem reconhecimento. Joio não se prostra com facilidade. É joio, filho. E outra coisa, sabia que o joio não serve para nada? O joio não serve para alimentar. O trigo não. O trigo ele serve para alimentar. Ele faz farinha. O trigo, filho, se faz bolo. Com trigo se faz muitas coisas. Então percebe que o trigo ele serve de alimento. O joio não serve para nada. Quem é trigo tem alimento para dar. Eita glória. Quem é trigo ele alimenta. Agora joio não serve para nada. Deixa eu fazer a pergunta em você: joio ou você é trigo? Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Filho, as pessoas confundem muitas coisas. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus, filho. Quem falou para você? Criação de Deus, eu concordo. Criação de Deus todo mundo é. Isso é. Agora filho nem todos são. O que João disse? Primeiro João vai dizer: todo aquele que pratica o pecado mostra que é filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então a Bíblia fala que quem pratica o pecado é filho do diabo. Nem todo mundo é filho de Deus, filho. Criação de Deus todo mundo é, eu concordo. Criação todo mundo é. Agora filho de alta história. Eita glória. A Bíblia diz que quem é filho de Deus não pode viver no pecado, porque a semente de Deus está nele. Que semente é essa? Semente do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, filho. Então você tem que se analisar de quem você é filho, de Deus ou do diabo. Já analisa aí, filho. O que eu estou te falando é Bíblia, não é o que eu estou falando, é a Bíblia, filho. Eita glória, se eu estou repetindo, está escrito aqui, ó. Eita Jesus. Eu vou falar, Jesus. Só que segura isso aqui. Olha que negócio tremendo. Você vai ver que ele fala assim: Senhor, o que a gente arranca? O joio? O Senhor falou assim: não arranca, deixa crescer junto. Ou seja, ambos vão crescer. Os filhos do diabo e os filhos de Deus vão crescer junto. Só que ele vai falar assim: deixa crescer junto. Por que o Senhor não deixou arrancar? Irmãos, quero que você entenda isso. Por que o Senhor falou assim: não arranca? Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim: se vocês arrancar o joio, vocês vão tirar o trigo junto. Por quê? Porque o joio, filho, ele é difícil para sair. Você sabia disso? Que o joio ele é difícil para arrancar? É difícil para tirar o joio. Por quê? Porque ele está enraizado na terra ali. Quando você tirar ele, ele é tão ruim para sair. Porque joio não sai com facilidade. A intenção do inimigo era colocar o joio ali para tentar prejudicar o trigo. Por quê? Porque o joio é tóxico, filho. O joio prejudica o trigo. Você sabia disso? Essa é a intenção do adversário. Por isso que ele semeou o joio junto com o trigo. Por isso que ele queria prejudicar os filhos de Deus. Você não pode sair da igreja, você não pode sair do seu trabalho porque você descobriu que lá tem joio. O joio, filho, sempre vai ter do seu lado. O joio vai ter, filho. O inimigo vai colocar pessoas do seu lado para atrapalhar.
Essa é a intenção do adversário. O diabo usa pessoas também, filho. Do mesmo jeito que Deus usa pessoas para salvar, o diabo também usa pessoas para prejudicar. Você tem que entender, filho. Eita Jesus. Tá na hora de você amadurecer, filho. Você não tem que sair por causa de joio. A intenção do inimigo ali era semear o joio para tirar o trigo. Percebe o que ele falou? Percebe o que o inimigo pensou? Eu vou semear o joio porque eu sei que a intenção minha é tirar o trigo. Só que o Senhor falou assim, o Senhor disse, não arranque o joio, porque se você arrancar o joio, você vai tirar o trigo. Percebe que Deus estava preocupado ali? Com o trigo e não com o joio. Ele falou, deixa crescer junto, porque no tempo da colheita, no final dos tempos, eu vou enviar os anjos e eu vou fazer separação. Percebe? Quem vai arrancar é Deus, você não precisa pôr a mão. Deixa que Deus arranca. Não é você que põe a mão. O que Jesus falou? Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. E Jesus falou que arranca é o Pai. É os anjos que vai vir arrancar. Isso aqui está falando do final dos tempos, filho. Está falando de separação do joio e do trigo. Está falando de separação dos ímpios para os justos. Dos injustos para os justos. Daqueles que causam tropeço para aqueles que é justo, filho. Aí você tem que entender, é Deus que vai fazer separação. Você não precisa pôr a mão, porque se você pôr a mão, você pode errar. Por quê? Porque joio e trigo é idêntico. Você não sabe identificar. Você só consegue ver pelo lado de dentro. O joio, ele é vazio, o trigo ele tem semente. Mas se você olhar ambos, aparentemente é idêntico. Então por isso que o Senhor falou, não mete a mão, porque olhando, aparentemente todos nós somos iguais. Só que por dentro está a diferença. Quem tem a presença faz a diferença, filho. Agora quem não tem, até parece, mas não é. Eita Jesus. Só que percebe que ele falou assim para os servos, não arranca, deixa crescer junto, porque no final dos tempos vou enviar os anjos que são ceifeiros, e eu vou falar para ele, arranca primeiro o joio, amarra e joga no fogo para ser queimado. Isso aqui está falando dos ímpios, de pessoas que vão ser lançadas, porque ímpios que não querem se converter. Está falando de ímpios, filhos, pessoas ímpias, pervertidas, porque o joio é filho do diabo, filho. Está falando de pessoas. Eita Jesus, porque como diz 1 João, está escrito, todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Está falando de pessoas que praticam o pecado, são esses, filho. Agora é interessante, joio e trigo vai estar junto, só que joio não se converte, joio não muda, joio, é ímpio. Tem pessoas que não vão se converter, sabia disso? Tem pessoas que vão ouvir você pregar e não vai se converter, está na Bíblia isso. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, filho? A Bíblia diz, filho, que no final dos tempos as pessoas vão ser mais amantes de si mesmas do que de Deus. As pessoas não vão querer se converter, filho. Está na Bíblia isso aí. A Bíblia diz em Hebreus, tem pessoas que provou da graça, provou do Espírito Santo. Quando cair não vão mais se levantar. Por quê? Vão abandonar. Filho, tem pessoas que não vão se converter, filho. Vai até ouvir a palavra, mas não vai colocar em prática. Está na Bíblia isso aí, filho. Você quer ver uma coisa? Judas ouviu Jesus durante 3 anos e meio, não se converteu. Você imagina, se está do lado de Deus, do lado dos filhos de Deus ali, Judas, e não se converteu, e não mudou. Isso não é diferente do dia de hoje. As pessoas vão até ouvir, mas não vai praticar. Ouvir a palavra todo mundo ouve, mas Deus quer que você pratique. Deus não quer que você seja apenas ouvinte da palavra. Deus quer que você seja praticante da palavra. Porque Tiago disse, não seja apenas ouvinte enganando vocês mesmos, mas sejam praticantes da palavra. Porque o que traz transformação de vida é você praticar o que você ouviu. Eita Jesus. Irmão, isso aqui é muito forte. Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe que ele manda amarrar o joio e jogar na onde? Para ser queimado. Porque o joio não serve para nada, filho. Agora o trigo não. O trigo é para ser guardado no celeiro. Porque o trigo, ele faz alimento com ele. Se faz pão com o trigo. Se faz bolo com o trigo. O trigo ele serve de alimento. Você é filho de Deus. Você tem alimento para dar para o povo. Deus quer usar você para alimentar o povo. E que alimento é esse? A palavra. Jesus disse, o homem não viverá só de pão, mas toda a palavra está da boca de Deus. Quem é trigo, tem alimento para dar para o povo. Agora o joio não serve para nada. Só para ser queimado e lançado no fogo. O joio não serve para nada, filho. O joio é inútil. Até aparece, mas não... Olha que interessante. Se você analisar na parábola do joio e do trigo, o joio apareceu junto com o trigo. Mas joio não tem alimento. Joio não edifica ninguém. Joio não exorta ninguém. Joio não preenche ninguém. É joio. Até aparece. Olha que tremendo, irmão. Eu quero que você entenda isso. Na parábola do joio e do trigo, Jesus falou que o joio apareceu junto com o trigo. Ambos vão crescer junto. Só que o joio é inútil, não serve para nada. Eita glória. Tem pessoas, filho, que até prega, canta, mas pode perceber que não preenche. Não traz nada para você de bom. Porque é joio. Eita glória. Você lembra dos profetas de Baal?
profetizando lá, e Micaías pregando. Então percebe, os profetas de Baal não trouxeram alimento para Josafá. Josafá falou assim, não tem um profeta de Deus aqui. Josafá sabia que ele era joio falando. Aí chamaram Micaías. Micaías vem e falou que Deus mandou. E assim sucedeu. Então percebe, filho, o joio e trigo são idênticos. Você vai ver Micaías pregando, os profetas de Baal também pregando. Você vai ver o diabo citando a escritura para Jesus em Mateus 4. O joio também prega. Só que joio é vazio. O joio não preenche. Sabe aquela mensagem que você ouve e não te preenche? É joio. É joio, filho. Eita Jesus. O joio ele não traz edificação. Não traz exortação. É joio, filho. Eita Jesus. Irmão, reflita nessa palavra em nome de Jesus.